Vamos aqui pegar um pedacinho. Vamos começar pela uva, pelo cacho de uva. E aqui eu vou fazer um pouquinho grandinho. Mas o legal é vocês tirarem um tempinho para fazer várias bolinhas dessa. E aí depois só ir juntando, né, gente? Porque dá um trabalhinho fazer cacho de uva por conta da quantidade das bolinhas. Então, a gente vai montando aqui bem facinho, bem rápido. A base do cacho de uva eu usei o quê? 3 em cima, depois 4, mais 3, 2 e 1. Ficou mais ou menos nesse formato. Só que para deixar um relevo maior, eu vou colocar algumas em cima também, intercalando com essas aqui. Então, eu vou colocar aqui por cima, sem ordem certa, só pra gente fazer um volume e deixar o cachinho de uva dessa maneira. Com a massa verde, eu vou fazer só o caulezinho aqui dessa parte. Coloco aqui por trás. E se quiser fazer uma folhinha também dá pra fazer. Coloca aqui de lado e marca com a esteca faquinha. Aqui embaixo eu vou continuar para deixar um pouquinho mais alongado, ó. E tá pronto o nosso cachinho de uva. Depois a gente pode finalizar passando uma base de unha ou um verniz, né, vitral, em cima para deixar um pouquinho mais brilhante. Fazer trigo no biscuit fica meio complicado, porque é uma pecinha muito fininha, né, cheia de detalhezinho. O legal é vocês misturarem as técnicas de biscuit com plantinhas artificiais. Por exemplo, vocês encontram esses raminhos de trigo bem fácil em casas que vendem coisas para artesanato e plantinhas artificiais. Mas na falta deles eu simplifiquei aqui uma maneira que dá para vocês fazerem também. A gente vai fazer um rolinho, deixando um pouquinho mais fino aqui embaixo e um pouquinho mais gordinho pra cá. A gente vai dar uma achatadinha. E nessa hora a gente vai pegar a tesourinha, com muito cuidado, porque vocês vão ter que fazer dos dois lados isso. Então, eu vou puxando aqui, ó, as pontinhas de um lado. Cuidado pra não partir ele no meio. E aí eu vou virar e fazer do outro lado também. Quase que unindo as mesmas partes, a mesma posição, tá vendo? Do corte. Quase que unindo. Aqui eu vou tirar o meio. E vou dar uma afinada maior aqui. Pra ficar assim, ó. E depois que a gente der uma sombreada, ele vai ficar bonitinho, ó. Eu já tinha feito 2 aqui. Então dá pra simular dessa maneira, tá certo? O próximo símbolo é o peixe e tem um significado muito importante no cristianismo. Para quem não sabe, não é só porque Jesus comia peixe ou andava com os pescadores, como a gente lê nos evangelhos. Era porque na época, depois que Jesus foi morto, ressuscitou e subiu aos céus, os cristãos começaram a ser perseguidos por Roma. E aí, para um cristão identificar o outro secretamente, para que eles não fossem mortos, o que acontecia? Eles escreviam na areia. Tinha um cristão no local, ele ia lá, pegava e escrevia na areia esse símbolo. Se houvesse algum outro cristão naquele local, ele vinha e completava esse símbolo. E assim eles demonstravam que eram cristãos. Então, para que eles fossem poupados ali da morte, de ser colocado nas arenas, como a história conta, que eles colocaram, Roma colocava os cristãos ali na arena para serem mortos por leões, mortos, né, pelas pessoas. Então, o que acontecia? Eles, para se identificarem, usavam esse símbolo. Por isso o peixinho é tão importante no símbolo do cristianismo. Eu vou usar aqui uma extrusora da Blue Star, um ejetor, esses de bolinha mesmo, só para fazer uma tirinha. E o que eu vou fazer? Vou dobrar ao meio, fazer uma pontinha, que vai ser a ponta aqui do peixe. E bem simples, eu vou só fazer isso aqui, ó. Coloco de um lado e coloco do outro. O importante é deixar bem redondinha essa parte aqui do meio, tá bom?
dá uma achatadinha aqui. E aí a gente vem cortando essa parte na diagonal para ficar bonitinho. E aqui a gente também dá um ajuste para deixar a ponta mais alinhada. E fica assim o nosso símbolo do peixe. Depois que tiver seco, vocês podem pintar com uma tinta metálica ou já enquanto tá molinho, enquanto tá úmido, vocês podem usar também o corante da Ceramanil da linha de metais, tá bom? Vocês podem usar aí o prata, o grafite, né, no caso, grafite da linha de metais, que ele dá uma cobertura incrível, já fica metalizado, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Cobre aí embaixo, tá bom? Pra não sujar a mesa de vocês. Pega um pincelzinho que seja fofo. Esse aqui é o 12 da linha 482 da Condor. Ó, vou pegar aqui, tirar o excesso, porque como eu falei, ele dá uma cobertura muito legal. E vou já passar enquanto tá úmido. Se você estiver fazendo em quantidade e não der tempo de passar isso enquanto tá úmido, depois vocês podem pintar fazendo a misturinha que eu já ensinei aqui no canal algumas vezes, que é usando esse pozinho da Ceramanil com um pouquinho de álcool e cola, tá bom? Então, mistura aí no recipiente um pouquinho de cola, um pouquinho de álcool e esse pozinho da Ceramanil, vocês vão fazer uma tinta metálica. E aí vocês podem usar para pintar depois que tiver seco já o símbolo de vocês. Então, olha aqui que lindo que fica o brilho, tá bom? A gente passa aqui, por exemplo, se você for usar como eu tô usando na massa úmida, você passa e vai deixar secar muito bem, tá bom? Tem que deixar aí mais ou menos de um dia pro outro, seca bem. Depois que tiver seco, você vai vir com um pincelzinho maior, só tirar o excesso, porque ainda vai sair um pouquinho. Mas depois, pronto, gente, não vai tirar a cor, não vai tirar o brilho, vai ficar sequinho aí do jeitinho que é, metálico. E dá pra vocês fazerem outras coisas, por exemplo, coloca um pingentinho aqui, coloca uma correntinha, dá pra fazer como pingente. Só que pra usar como pingente tem que estar muito bem seco e depois enverniza com um verniz spray, tá bom? E aí você pode usar um verniz de brilho, por exemplo, da Cor Fix, que tem aquele que é semi-brilho ou fosco, dá pra vocês usarem. Dá pra usar também o da Tec Bond, que é com brilho, muito bom também. Então, faz isso que dá super certo, tá? Agora a gente vai pro cálice, eu vou usar aqui o fundo de massa amarela. Eu não tô pesando pra vocês, gente, porque vai do tamanho que vocês querem fazer. Vocês podem fazer uma lembrancinha maior, essa daqui eu tô fazendo bem pequenininha, então tô usando uma quantidade bem pouquinha de massa, ó. Se fizer uma bolinha, dá mais ou menos isso aqui do meu dedo, ó, bem pouquinho mesmo. Então não tô pesando pra vocês por isso, porque é algo bem manual mesmo. Aqui eu vou usar um pouquinho de massa, vou fazer uma bolinha. E aí, gente, eu vou começar a dividir aqui, ó, deixando uma partezinha mais gordinha pra cima, o meio mais fininho e aqui embaixo um pouquinho de massa também. Vou colocar esse dedo aqui e esse outro aqui eu vou puxar, ó, girando, tô girando ele aqui e puxando, ó, pra fazer a base do cálice, tá vendo? Puxando, ó, ele ficar assim. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou afundar o meu dedo aqui e vou puxar, ó, girando. Com esse aqui eu giro, com esse eu aliso, puxando pra cima, e com esse eu afundo aqui. Então, ó, puxando. Vou afundando lá no meio e puxando aqui as bordas. É como fazer um vaso mesmo, naquelas coisinhas manuais que eu esqueci o nome, né, que o oleiro usa. Pois é, desse jeito mesmo. Ó, vou girando e vou puxando. Não ficou um cálice ainda bem certinho, então a gente vem aqui, ó, ajeita na mesa para deixar a boca bem retinha. E aí eu vou fechar um pouquinho esse cálice para ele ficar no formato que eu quero. Aqui no meio eu vou alisar, ó, deixando mais fininho, tá bom? Se eu quiser usar ele em pé, assim, em 3D, tem que deixar secar. Eu enfio um palitinho aqui dentro, tá? E deixo secando. Depois que estiver seco, tira o palitinho e faz o acabamento.
Mas eu vou usar o meu aqui como um aplique para imã, para compor a lembrancinha que eu vou montar no final. Então, eu vou apertar isso aqui na mesa. Tá vendo? Apertei, vou ajustar, que eu quero deixar bem ajeitadinho, ó. E aqui em cima eu vou dar uma puxadinha, ó, mais de lado, para fazer o formato do cálice mais arredondado. Então, fiz isso aqui, ó. Vou puxar um pouquinho assim. Tá? Então, ficou assim o nosso cálice. E aí também a mesma coisa. Na live passada me perguntaram qual a diferença, como é que a pessoa sabe o pó que é para atingir e o pó que é para dar efeito. Aqui tem dizendo, tá bom? Então, por exemplo, essa linha aqui é só cor amarelo ouro. Pronto, aí tem dizendo aqui corante para biscuit. Esse aqui é para atingir massa. Quando tem assim a cor e a linha, aí você sabe para que é. Esse aqui é dourado, pó brilhante. Então, o pó brilhante ele não é para atingir massa, ele é para dar efeito na massa depois que você modela. Então, eu modelei aqui, eu vou vir com ele. Posso pegar também um pincelzinho. Pode ser aquele mesmo pincel, ou esses assim, ó. E vou passar no cálice, para vocês verem aqui como fica dourado, como fica bonito. Bom, ó. Já deixa o brilho e é a mesma coisa. Deixa secar, depois tira o excesso. Opa! E ele vai estar prontinho para o uso, não vai ficar saindo mais não, tá bom? Ou faz a misturinha com álcool, cola e esse corante aqui, tá bom? Ah, Esther, não tem o corante da Ceramanil ainda vou comprar. Posso usar o que para agilizar? Pode usar tinta metálica. Essa daqui é da Corfix, eu acho essa tinta maravilhosa. E aí vocês podem usar, tá bom? Já na peça seca. Então, vou fazer aqui o pão. Vou fazer bolinha, dar uma leve achatadinha na mesa, ó. E aqui também vou dar uma puxadinha para deixar uma descidinha. Deixar reto aqui atrás e deixar ele mais ou menos nesse formato, tá bom? Vou usar a esteca gravata da Blue Star para fazer as marcações aqui do pão. E aí você olha na internet o tipo de pão que você quer usar, né? Esse daqui é o mais comum para esse tipo de símbolo. Ó. Fica bem facinho de fazer. Vou pegar a escovinha que eu mostrei para vocês no começo, para fazer aqui a textura do pão, bem de leve, só para deixar uma diferençazinha que fica bem bonito. Ó, não sei se no vídeo vocês vão conseguir enxergar, que a câmera não foca muito bem, mas ó, fica assim. A gente vai deixar secar um pouco isso aqui, tá bom? Não dá pra mim sombrear enquanto a massa tá molhada, não. Por quê? Porque eu vou usar um corante que, na verdade, é pra tingir a massa, mas eu vou usar ele pra fazer o sombreamento. Então, a gente tem que deixar secar um pouquinho pra ele não manchar. O bom da Ceramanil, gente, é isso, que vocês podem inovar, fazer várias coisas com os corantes, não só para aquilo que ele é especificado. Então, por exemplo, esse aqui é para atingir massa, mas eu posso sombrear, eu posso fazer uma tinta com eles, então dá para usar de várias formas. Então, vamos lá, vou pegar aqui um pouquinho do marrom chocolate, né, e aqui do ouro velho. Mas existem outras cores lá na Ceramanil, então vocês podem olhar no site. Vou pegar esse pincelzinho e, gente, ele é super forte. Então, não precisa colocar muito. Vai com calma, dando só umas batidinhas aqui, ó. Onde a gente riscou. Tá? Só para dar uma sombreadinha entre os vãos. Ó, já vai ficando assim. Vou pegar um pouquinho do chocolate para dar uma esfumaçada aqui mais avermelhada. Ó. Só mesmo para dar um efeito. Pode usar um pincelzinho chanfrado, tá? O chanfrado é aquele que é
meio cortadinho de lado, assim, porque eu tô sem aqui no momento. E aí eu vou misturando tanto o pozinho de chocolate quanto o outro. E aí eu vou colocando aonde eu quero. Reforço aqui nas bordas. Faz aí do jeitinho que você achar melhor. Mas olha, já dá uma diferença. Deixa eu ver se eu acho esse aqui que é mais retinho. Só pra vocês verem aqui, ó. Pronto. Ó, pra reforçar essas marcações que a gente já fez, tá? Não passa demais não, é só mesmo pra dar o efeito, ó, de sombreamento do pão. Aí fica muito bonitinho, tá bom? Aqui no trigo eu posso passar bem de leve também, só nas bordinhas, ó. Aqui. Só pra dar uma sombreada. Bom, essas são as ideias de símbolos cristãos para vocês montarem aí as lembrancinhas de vocês. Agora eu vou montar com vocês o modelinho que eu falei. Eu abri a massa, passei aqui o rolinho de textura da Blue Star, cortei com cortador de moldura, tá bom? Já dei uma ressecadinha. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Ou eu posso usar esses corantes para dar o sombreamento, ou eu posso passar só o pozinho dourado por cima, fica a critério aí de vocês. Eu vou pegar um pincelzinho que é mais chatinho assim, ó, retinho, e vou passar entre os veios aqui, ó, um pouquinho. Eu já ensinei isso aqui no canal, essa técnica de misturar essas duas cores e fazer o efeito de madeira, né? Então aqui eu tô passando ele seco, mas a gente vai dar uma molhadinha depois com o cotonete, só para misturar essas cores, porque como ele é um corante forte, quando a gente mistura aqui e passa a água, aí ele vai ficar bem diferente, tá? Vou mostrar para vocês. Então vou misturar um pouquinho aqui das cores. Sempre o chocolate e o amarelo ouro, mas pode ser a cor que você quiser. Passo aqui para pegar lá por dentro. Fiz isso. Vou tirar o excesso. E agora, vou umedecer. Não vou molhar muito, é só umedecer o cotonete. Olha como ele é forte, tá? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou passar, ó, pra dar o efeito. Aí eu posso pegar um pouquinho mais. Eu gosto de colocar mais escuros nas bordas, então eu venho aqui, ó, com o chocolate, com o cotonete mesmo úmido, ó. Por que que eu não passei direto ele úmido assim? Passei primeiro ele com pincel para ele entrar dentro das partezinhas do detalhe da cesta, tá bom? Aí agora que a gente vai tirar o excesso aqui do meio. Vou pegar o cotonete de novo ou um algodão. Fica muito lindo depois que seca, gente. Na hora que a gente tá fazendo aqui, a gente não consegue enxergar muito bem o efeito que vai dar. Mas depois fica muito legal. Ó. Vou tirando, deixar o meio mais claro. Ó. Olha que lindo que fica, tá? Então, vou tirando, ó, deixando o meio mais claro. E por dentro e nas bordas, ó, ele tá todo com efeito, tá bom? Como eu falei, toma cuidado aí pra não sujar. Ó a sujeira que fez. Eu vou limpar aqui e volto pra montar pra vocês a lembrancinha. Antes da gente ir pra parte final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui o molde da minha coleção que eu tinha falado, que é o Kit Fé, que dá pra vocês montarem vários tipos de lembrancinhas. Esse molde é universal, dá pra vocês fazerem muita coisa com eles. Por quê, gente? Porque eles têm umas partezinhas de miniatura. Então, ó, tem a parte da cruz, da Bíblia, um passarinho, um cálice, coração. E tem a montagem todinha de bonequinhos também. Por exemplo, tem o corpinho, tem a parte da cabeça, cabelinhos, ó. Tem vários tipos de cabelinho.
Para quem trabalha com a parte de santinhos, vale muito a pena ter esse molde para ajudar na produção. Eu não trabalho, tá bom, com essa parte de santinhos por opção minha mesmo. Não é só com relação à minha fé, mas é porque eu gosto mais de trabalhar com personagens. Eu optei por trabalhar com festa infantil, então não dá para me agregar muita coisa, não dá para me trabalhar com isso. Então vai de cada um, tá bom? Isso é questão pessoal, não é nada só relacionado à fé, para que não entendam mal, mas eu não vou trazer aulinhas desse tipo no canal, de santinhos não. Eu quero indicar 2 canais para quem gosta, para quem quer aprender, que é o da Aprendendo com a Van, que ela já ensinou alguns, e também da Vânia Rempto, gente. A Vânia é craque aí, a linha de produção dela é praticamente toda de santinhos, então quem trabalha com isso, fica à vontade lá para dar uma olhadinha no canal da Vânia, tá bom? Então, gente, esse molde aqui é da minha primeira coleção. Inclusive, quem ajudou a montar as pecinhas aqui desse molde foi a Simone, né? A Simone acrescentou essa partezinha aqui. A Simone me ajudou em alguns detalhes. Então, foi da primeira coleção. E ele tá com um precinho super legal. Tá com um precinho bem de desconto mesmo, porque ele é da minha primeira coleção. Ele é mais antigo, então tá valendo a pena vocês entrarem lá e verem o valor, tá bom? Então, é isso. Esse é o molde que eu falei que ia mostrar para vocês. Então tá aqui os símbolos que a gente fez na aulinha de hoje. Aqui tem a plaquinha que já deu uma secadinha, ó, como fica lindo o efeito. E aí vocês podem usar para fazer imã de geladeira ou chaveiro, tá bom? Vocês podem usar essa mesma técnica e fazer uma cestinha, colocar os itens dentro, fica super bonitinho também. Eu até tinha feito uma aqui, ó, eu só abri a massa e ajeitei as bordinhas assim, deixei secando, tá, gente? Para depois ir colocando aqui, ó, os itens, que eu acho que fica bem bacana também, tá bom? Uma cestinha assim, ó. Só que aí você faz aquele mesmo efeito, você pinta aqui a cestinha para ficar bem bonitinho. Pode colocar até a haste aqui depois. Fica bem bacana, é uma ideia bem legal. Ou como imã mesmo, e aí você monta da maneira que você achar melhor, tá bom? Coloca aqui, coloca o símbolo. Ou sem o símbolo, coloca o trigo aqui do lado. Olha como fica bonitinho, tá bom? Monta aí do jeitinho que você achar melhor, tá certo, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui para finalizar, eu posso passar uma base de unha, como eu falei para vocês, ó, na uva, né, para dar aquele brilho depois que tá seco, ó. Deixa eu só passar um lado aqui para... Oi! Deixa eu passar só desse lado aqui para vocês verem. Ó, já deixa um brilho, né? Então fica bem bacana também. Porque assim, eu invernizo todas as minhas peças, principalmente as que eu faço sombreamento com corante ou com giz pastel seco. Então, pra gente não perder esse efeito, principalmente quando é no giz pastel, eu uso o verniz fosco, tá? Nesse caso aqui, depois que seca, não sai mais não, porque é com corante da Ceramania. Então, mesmo que você não goste de invernizar, ele vai ficar assim, não vai sair de jeito nenhum, tá bom, gente? Eu falei um pouquinho, então, sobre o significado do peixe. Eu vou falar um pouquinho sobre o significado dos outros itens. Aqui, a questão da uva simboliza, né? O vinho simboliza a questão do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz pelas nossas vidas. O cálice simboliza a questão do sofrimento de Jesus. O pão simboliza o corpo dele, que foi moído, foi torturado, foi aflito pelas nossas vidas também. E o trigo tem um significado muito importante também, porque o trigo somos nós. O trigo nasce a partir da semente que é plantada pelo Evangelho da Palavra de Deus. Então, se você deixou essa sementezinha crescer no seu coração, você vai virar trigo. Jesus disse que no fim dos tempos, o trigo ia ser colhido e o joio ia ser separado. Então, não cabe a nenhum de nós, como seres humanos, decidir ou determinar quem é trigo e quem é joio. Só Deus conhece os corações, só Deus sabe separar exatamente
quem é filho e quem não é, quem o serve de coração e quem não serve. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, lê lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 36 a 43. Jesus explica bem sobre essa questão. E o finalzinho, o versículo 43, fala o seguinte, que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, né? E o trigo, gente, para quem teve já a oportunidade de ver, até em vídeo ou pessoalmente, um campo de trigo assim, todo cheinho, quando bate o sol, ele reflete, fica muito lindo. Então, dessa maneira, também Jesus faz essa comparação de que nós somos o trigo. Os justos resplandecerão como o sol. Quem são os justos? Não existe, na verdade, nenhum justo. A Bíblia mesmo fala que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Quando a Bíblia cita justos, ela está falando daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, daqueles que creem em Jesus e receberam Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, que receberam Ele e aceitaram o sacrifício dele naquela cruz por cada um de nós. Então, os justos são esses. Não existe ninguém perfeito. Nós procuramos estar justificados todos os dias por Jesus, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, aproveitem essas ideias e usem bastante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.